Estamos no ar com mais uma edição do Jornal das 11 para você. Trazendo as informações de Itapaci, do estado e também do país, né? Para você que está chegando agora, para você que está ligado com a gente, um bom dia, seja bem-vindo, né, na nossa programação e no nosso jornal. Vamos trazer as informações para você, né? Ó, notícias boas, né? Muitas vezes, e às vezes notícias ruins também, né? Tem mais notícia ruim do que notícia boa, principalmente quando se trata de aumento. Mas a gente vai falar nisso já já. Olha, a operação mira técnicos de enfermagem do ETRIM, suspeitos de tráfico de medicamentos controlados. Você já percebeu que fraude há para todo lado, né? Tem fraude na política, tem fraude no hospital, tem fraude nas escolas, na merenda escolar, né? Tem fraude para todo lado. E a polícia tem trabalhado, em especial no estado de Goiás. Ex-funcionária morreu vítima de overdose de morfina. Preste atenção nessa matéria. A Polícia Civil deflagrou uma operação contra o desvio, venda e tráfico de medicamentos no Hospital Estadual de Trindade, o ETRIM. A investigação começou após a morte de uma ex-funcionária da unidade por overdose de morfina, um remédio de uso controlado. Segundo o delegado Tiago Escandoleiro, responsável pelo caso, a irmã da vítima procurou a delegacia para denunciar que funcionários do hospital forneciam o medicamento para a mulher. Amanhã desta quarta-feira, a Polícia Civil esteve no ETRIM para realizar diligências e verificar o controle de medicamentos. Até o momento, 2 pessoas foram conduzidas para a delegacia, pois foram encontrados medicamentos na residência delas. A suspeita é de peculato, associação criminosa e tráfico de drogas. Os remédios desviados eram morfina, tramal e tramadol. Ainda segundo o delegado, o hospital é vítima e já identificou ou afastou 5 pessoas suspeitas de participação no desvio de remédio. Todos os suspeitos são técnicos de enfermagens. A redação do Mais Goiás, no hospital, disse que vai colaborar com as investigações e que assim que tomou ciência dos fatos, a diretora do ETRIM demitiu os funcionários envolvidos. Nota na íntegra do ETRIM. O Hospital Estadual do ETRIM informa que na manhã desta quarta-feira, dia 16, a Polícia Civil realizou uma diligência em computadores da farmácia da unidade. A equipe prontamente prestou toda a colaboração durante o procedimento e segue colaborando com a investigação. Ressaltamos que o caso está sendo conduzido pelas autoridades policiais e a unidade está prestando todas as informações requeridas. Esclarecemos que assim que tiver ciência de fatos suspeitos, a diretora demitiu os funcionários envolvidos. Então está aí essa informação para você aqui na nossa redação, através aí do Mais Goiás, né, que está aí a matéria. Trazendo também informações para você, né, que está sempre ligado com a gente, para você que está ligado, acompanhando. A ANEEL aprova reajuste tarifário anual da Equatorial em Goiás. Pois é, os novos índices entram em vigor no dia 22 de outubro. É isso mesmo. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou o reajuste tarifário anual da Equatorial Goiás, distribuidora de energia, com alta de 4,33% em média para o consumidor da distribuidora no estado. A decisão foi tomada na terça-feira, dia 15/10, e os novos índices entram em vigor no dia 22 de outubro. Com o reajuste, o consumidor em baixa tensão, sendo eles os residenciais, rurais e iluminação pública, entre outros, terão as tarifas aumentadas em 5,02%. Já o aumento médio para os consumidores de alta tensão será de 2,23%. O efeito médio para os consumidores no estado será de 4,33%. O número é maior que o registro do ano anterior, em 2023. O impacto médio para o consumidor ficou em torno de 3,54%. O cálculo para o reajuste levou em conta os custos com aquisição e distribuição de energia. Em Goiás, a empresa atende cerca de 3,41 milhões de unidades consumidoras nos 243 municípios do estado. Então tem 243 municípios que a Equatorial atende, né? Os demais é outra operadora
que atende aí, né, mais 3, parece que é aqui, Ceres, né? Parece que é Ceres, São Luís e Rialma, que são a Chesp, né? Que faz aí o fornecimento de energia. Bom, essas informações para você aqui através da TVC Brasil de Notícias. Quero dar um bom dia para você que está ligado com a gente no nosso Facebook. Júnior Santana, sou seu fã do seu jornalismo, você não entra em Iracatua. Ô meu amigo, obrigado aí pelo carinho. Iracatua, beleza, Iracatua, me fala qual o estado, né? Iracatua, a gente está aí através da internet, né? Você pode acessar o nosso site também para se informar. Vou buscar mais informações sobre o seu município para que a gente... tá, ele está falando aqui diferente. Eu sou seu fã e do seu jornalismo, você não entra em falcatrua. Beleza, Júnior. Cara, falcatrua, a gente está sempre falando sobre isso aqui, né? Inclusive hoje eu conversei nas ruas, eu sempre saio de manhã para conversar com a população, buscar informação. E a gente estava falando, inclusive, com a oposição, que perdeu as eleições aqui de 2024. A gente sempre foi procurado, tanto por um lado como por outro. Eu sempre fui muito taxativo no que eu sempre falei com o prefeito que foi eleito, Dr. Fábio Oliveira, ele que é médico em Itapaci por 17 anos. E eu sempre defendi que o cara não é prefeito. Todo mundo sabe, prefeito que manda, não é vice-prefeito que manda. Eu tenho aqui um exemplo, Júnior, para você ter uma ideia. Dá um bom dia para a nossa amiga Raquel de Souza. E lembrando a você que você está participando do nosso jornal, a gente vai sortear brindes aí amanhã, amanhã não, sexta-feira. A gente vai sortear brindes para você, que tem boné dos nossos colaboradores e também tem pendrive e torta, lá da doceria do Sabor Confeitaria. A Raquel já ganhou, né, Raquel? Aqui um docinho com a gente aqui, né? Mas o que acontece? Eu conversando hoje cedo, e a gente estava falando para essas pessoas que eu não vejo oposição. A oposição é aquela que fiscaliza. A oposição é aquela que denuncia. Né? A oposição é aquela que busca ajudar a comunidade. Né? Aí, a gente que é jornalista, a gente é muito, às vezes, criticado e mirado, né? Porque as pessoas acham que nós que temos que denunciar. Né? E não, a população é que tem que denunciar. A população, a gente fala, a gente traz a notícia. Mas muitas vezes, né, para a pessoa entender, é que às vezes a gente recebe uma denúncia e a denúncia não faz sentido. A denúncia não é a verdade. Porque assim, vou dar só um exemplo para você. Essa semana nós tivemos um fato que aconteceu na creche da saída do Isidoro. Eu recebi uma denúncia dizendo que 15 crianças tiveram intoxicação alimentar. Eu sempre trabalhei dessa forma, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer jornalismo em cidade pequena, porque o prefeito não deixa o seu secretariado falar, só fala o que ele quer. Isso sempre aconteceu e acontece em cidades pequenas. Mas a gente busca a informação porque a gente não pode jogar nas redes sociais, né, a inverdade. A gente não pode denigrir imagens de pessoas que muitas vezes, claro que erram, todo mundo erra, mas as pessoas têm que fazer o trabalho certo. Então eu entrei em contato com a Secretaria de Educação, inclusive quero mandar um abraço para ela, Luciane Tiburcio, que está fazendo um excelente trabalho na educação, que ela que substituiu o Jefferson, o professor Jefferson, que é um cara que eu admiro também, que é muito sábio, né? Inclusive foi reeleito agora vereador. E aí eu fui buscar informação com ela. A pessoa me passou a informação que 15 crianças tinham sido contaminadas com intoxicação alimentar. Ela falou comigo que foram só 2, né? Aí a outra pessoa que denunciou disse que as pessoas estavam com medo de falar, né? Eu concordo, as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de denunciar, né? Nós temos hoje um sistema, né, perigoso no Brasil. Nós temos um sistema perigoso. Né? A gente está vendo aí o que está acontecendo. Né? Nós tivemos aí um exemplo aí, o sistema tirou o Marçal da política no São Paulo. Querendo você gostar ou não do Marçal, mas ele estava liderando lá, ele era o cara. E o sistema foi lá e derrubou as redes sociais do cara, tirou o cara da política, ele nem no segundo turno ele está. A fato igual também está acontecendo aqui no estado de Goiás, né? Em Goiânia.
Então, assim, a gente vê que tem um sistema muito forte na política para permanecer no poder. Mas o jornalismo ele só é feito, né, dignamente se as pessoas abraçarem o jornalista. As pessoas, não é você ajudar o jornalista financeiramente, não. É você ter peito de encarar, você ter peito de denunciar, porque o que falta é denúncia. E o Ministério Público, ele sempre trabalha, né, com denúncia. Ele tem que ser aguçado para ele verificar. E muitas vezes passa até por cima das situações, né, porque não é, a denúncia não é contundente, a denúncia não é uma denúncia verídica ou até mesmo com provas. Então, nós tivemos aí e temos hoje o celular na mão. Nós observamos, assim, entre aspas, compra de voto à revelia. Todo mundo sabe disso. O Brasil virou um país de compra de voto, né? Compraram voto para tudo quanto é lado. Teve vereador comprando voto a R$3.000 para ser eleito. Agora eu me pergunto assim, cara, como é que você vira vereador, gastar 1 milhão numa campanha, sendo que você só vai receber 480 mil agora? A partir de 2025, o salário do vereador passa para 10.900. Então, se você somar os 4 anos dele, 48 meses, com mais o 13º e férias que eles têm direito, vai dar 480 mil, se eu não me engano. Né? 480 mil, 520 mil. Eu calculei lá, deu 520 mil. Como que o cara gasta 1 milhão na campanha dele? Que mesmo que gastasse 350, 400 mil, não fecha a conta. Não fecha a conta. Mas a população, ela tem ela tem uma culpa enorme nisso, que é a corrupção, que é a venda do seu próprio voto, né? E em relação a, hoje eu estava dizendo, né, de manhã, com um dos participantes da política, da oposição, que é meu amigo, nunca virei inimigo de ninguém, que na verdade nunca existiu oposição. Tem muitas pessoas que são oportunistas. Elas querem pegar a situação para poder pegar o dinheiro do partido, né, para dizer que é oposição. Não, a oposição fiscaliza. Né? E a fiscalização, ela é importante. Porque muitas vezes, quando o prefeito nada de braçada e ninguém faz nada, aí a cidade perde, o eleitor perde. Como eu falo, quando eu falo eleitor, eu falo no morador. Ele perde na merenda escolar de seus filhos, ele perde no transporte escolar de seus filhos, ele perde, né, numa obra bem feita, porque o prefeito quer fazer a obra, mas quer tocar pro pau e faz umas porcarias que não vale nada, que não tem durabilidade. Então é isso que a gente está sempre falando. E eu vou dizer para você, e em especial para o Júnior Santana, é muito difícil você ser íntegro, né, e viver nesse mundo. Você sofre muito, você toma muita paulada, porque a bandidagem é muito maior do que as pessoas íntegras. Né? Então, aonde que você, eu posso dizer, e você pode procurar, dou meu CPF para qualquer um. Fato esse que deixa eles nervosos, deixa eles agitados, que eu falo que eu não tenho rabo preso com ninguém. E não tem mesmo. Eu tive na prefeitura prestando serviço, tive contrato na prefeitura, tive. Só que é o seguinte, é licitado, documentado. E se amanhã abrir licitação de novo e tiver a oportunidade de mostrar o que é feito, estou lá. É o meu trabalho jornalístico, não só lá, mas em qualquer prefeitura. Tenho parcerias com prefeitos na região. Agora, não é porque o Carlos Alberto trabalha na prefeitura que eu tenho que deixar de falar a falta de coleta de lixo, a cidade suja, a hospital com deficiência. Então, isso aí as pessoas têm que respeitar. É a minha opinião, né? É o fato que acontece. E é claro que a gente tenta resolver muitos problemas por debaixo do pano, né? Nos bastidores, como o jornalismo fala. A gente vai até o prefeito, discute com ele, traz a ideia para ele resolver, para evitar daquelas pessoas irem para a rede social e fazer críticas à administração pública. Inclusive, a administração pública está indo bem. Agora, tem problema? Tem problema, sabe por quê? Para pensar você como presidente do Brasil. São 38 ministérios. Dá conta de você olhar tudo isso? O prefeito dá conta de olhar todos os seus secretariados? Nós temos um secretário na prefeitura de Itapaci, para você ter uma ideia, que tem 8 anos que não vai na prefeitura e recebe salário. Quem é que denunciou?
Aonde está o Ministério Público para poder fiscalizar? Como eu disse, ele só vai fiscalizar se alguém denunciar. E a população tem que acordar para isso, porque o cara está ganhando 500 mil reais nesses 8 anos sem fazer uma ação na prefeitura. E aí o prefeito fala que, não, ele trabalha em quê? Ele vai lá e assina. E se o dinheiro da pasta dele tiver vindo, aonde é que está sendo aplicado esse dinheiro? Tem secretário na prefeitura que não tem sala dentro da prefeitura. Como é que funciona isso? Fala para mim. Então assim, eu como Carlos Alberto, cidadão itapacino hoje, jornalista, eu penso assim, o prefeito, ele tem que colocar pessoas técnicas, como fez o Bolsonaro lá atrás. Inclusive, vou dar um exemplo para vocês, o Tarcísio virou prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, por ele ser o que ele é, por ele ser inteligente da forma que ele foi, por ele ter feito as obras que ele fez na época quando ele era ministro da Infraestrutura e Transporte. Então essa questão, gente, a gente tem que pensar nisso. É um salário muito bom de prefeito, não precisa do cara meter a mão. É um salário muito bom. Salário de vereador, para você ter uma ideia agora, a partir de 2025, 10.900. Ele tira limpo lá 8.800. A maioria dos vereadores tem segunda função. Eles não ficam na Câmara. Eles não têm gabinete. Cidades pequenas não têm gabinetes. Né? A maioria das cidades pequenas não tem gabinete. O vereador, ele não precisa manter horário em prefeitura. Ele ganha 9.900 para ele ir lá 5 vezes no mês, que é os primeiros 5 dias úteis do mês, e tem vereador lá que mais falta tudo. E não tem uma lei que pune esse cara. Não tem uma lei, quer dizer, e na verdade, né, eles cagam na boca da população e ninguém fala nada. E quando você fala, você vira alvo deles, porque eles se juntam para pedir a sua cabeça, como fizeram comigo lá dentro da mesa do prefeito. Pessoas que eu enalteci, pessoas que eu ajudei jornalisticamente, entendeu? Foram lá no gabinete do prefeito pedir minha cabeça, porque eu estava batendo no problema, eu estava batendo no sistema. Então é isso. Eu quero dizer para você o seguinte, se nós não tivermos consciência, o brasileiro vai pastar, vai comer capim, e eles vão bater palma para você, porque o burro é o brasileiro de se vender, entendeu? E não escolher, principalmente, tecnicamente, os melhores. Tecnicamente, os melhores. Você tem que escolher o cara inteligente. Aí o cara fala assim, mas Carlos Alberto, você podia ser vereador. Como que eu vou ser vereador sozinho? Então, se você também estiver na mesma condição que eu, se você for um cara inteligente, monta-se grupos de pessoas, entendeu? Monta-se grupo de pessoas para poder apoiar os melhores. Porque aí a gente consegue consertar, não tudo, mas a gente já começa a dar um passo importante na política. A cidade, ela tem que evoluir. Nós não podemos viver pacatamente o resto da vida. Né? Nós temos que ter colégios de qualidade, nós temos que ter merenda escolar de qualidade, nós temos que ter transporte de qualidade. E tudo isso, eu estou com 58 anos, porra, toda a vida a gente vê reclamar de político. Toda a vida, 58 anos, quando eu comecei a me entender por gente. E a população não acorda para isso, que nós temos que pensar melhor, nós temos que tirar o vício desses vereadores, desses prefeitos que estão aí. Às vezes o cara não está fazendo nada, entendeu? Não é o caso aqui de Itapaci. Itapaci evoluiu. Nós tínhamos prefeitos lá atrás que não fizeram mesmo nada mesmo não. Pagava aluguel, os abrigos dos idosos, era uma sopa de fubá que tinha dentro de pet de 2 litros. E aí a hora que dava comida para os velhinhos lá do abrigo, esquentava aquilo, era congelado. Eu lembro disso. Melhorou, mas pode melhorar mais. O prefeito Mário Macaco, ele fez a parte dele. 8 anos de governo. Ele fez o que ele tinha que fazer. Agora é vez de um outro prefeito, eleito agora o doutor Fábio, fazer o que ele também colocou em plano de governo. E assim sucessivamente, quando acabar o legado do Fábio, que entre outro de responsabilidade, que nós, a população, temos que ter essa consciência. Não é dar continuidade a um grupo que está lá mamando, não. É dar continuidade ao poder público, ao grupo que é, de fato, competente para administrar uma cidade. Esse é o projeto. Esse é o meu projeto. E para vereador, eu sempre falo o seguinte, vereador tem que aprender a articular, vereador tem que aprender a falar,
vereador tem que aprender a debater, vereador tem que trazer para dentro da Câmara Municipal os problemas da população. Isso aqui não acontece. Vereador passa 5 sessões sentados na cadeira sem falar nada. Teve vereador no passado que foi 4 anos sem dar uma palavra na Câmara. Então, gente, esse é o problema. A gente tem que pôr na cabeça que nós temos que pôr pessoas íntegras, de qualidade e sábias, que vá buscar lá fora as condições, que fazem parceria individualmente também para ajudar o prefeito, para ajudar a cidade, em especial criação de renda, que é geração de renda e emprego, tá? E a saúde e o transporte. Aqui em Itapaci, transporte a gente não tem. Tem um transporte escolar, que tem uma atenção especial da Prefeitura, né, e da Secretaria de Educação, e nós temos a saúde, que é o principal alvo de muita crítica em Itapaci. Tá? E a Secretaria de Obra também, que é um órgão muito importante. Trabalhou, enxugou gelo e a cidade permanece suja. Então, o que eu sempre falei? Prefeito, aproveita agora que o senhor foi reeleito. Quando o Mário foi reeleito, eu falei para ele, não adianta não, eles não pagam nada não. Por quê? Porque não pensa, põe a lei para punir. Agora, para você punir, ontem deixaram um comentário aí numa postagem minha, que para punir, você tem que primeiro limpar a cidade. Você tem que limpar, você tem que podar essas árvores que estão uma bagunça, cada uma de um jeito, você tem que pintar os meio-fios, você tem que colocar sinalização no chão. Aí sim, você decreta uma lei, os vereadores votam a lei e você começa a punir as pessoas. Você começa a punir com multas. E aí eu acredito com você, se nós multarmos 5 pessoas dentro de Itapaci, do jeito que o povo é fofoqueiro, o trem vai lastrar e ninguém vai colocar lixo na rua mais. Tenha certeza disso, mas não faz. Então esse é o problema de Itapaci. O Mário fez muita obra, vai terminar o seu mandato com a cidade suja do jeito que ele pegou. Ele pegou a cidade suja e vai deixá-la suja. E aí a gente volta lá atrás, quando criticavam o Adedi Santana, que ele deixou toneladas e toneladas de lixo na cidade. Vai acontecer a mesma coisa se nada for feito. Então, assim, saia, né, eu penso assim, saia de coração aberto, larga as mágoas para trás, prefeito. Saia de coração aberto, saia de coração leve. Né, o prefeito fez uma boa administração. O legado acabou. Agora é deixar para o próximo um bom governo, uma boa situação. E eu acredito, né, que mesmo ele, muitas conversas que nós temos ouvidos aí, né, nos bastidores, nas ruas, não vai fazer o que pensa em fazer. E ele sabe o que eu estou falando, se ele estiver me ouvindo. Bom, a gente está 11h23, me desculpa aí para você que está me acompanhando esse desabafo, mas a gente precisa falar. O povo de Itapaci precisa de informação. Uma informação que venha beneficiar ao seu neto, né, que está para nascer, ou o seu neto que já nasceu, que não sabe nada da vida ainda. É o que nós precisamos. Não só em Itapaci, mas em todo o estado, em todo o mundo, a gente precisa disso. A gente precisa da população entender, né, que nós é que fazemos a coisa acontecer. É o brasileiro, né, é o cidadão comum, é o trabalhador, é o pai de família, é o avô, é a avó, é nós que fazemos. E eu não estou puxando sardinha para lado nenhum, não. Né, eu quero dizer o seguinte, estou falando no nome da cidade, do município. Nós temos um comércio que é muito bom, são guerreiros os nossos comerciantes, mas precisa de mais. Nós precisamos de pensar em projetos que volte para esses comerciantes. Nós temos aí, eu falo a você, eu tenho com muito respeito, né, tivemos aqui a Drogaria Goiás, o nosso amigo Jobert, por determinado, o Jobert ficou 4 anos com farmácia, fechou. Então, igual ao Jobert, tem bastante, entre outros, que fechou os seus comércios, por falta de comércio mesmo. Ontem eu estava no outro cliente meu, e a gente ficou lá mais ou menos uns 40 minutos conversando, e ele falou assim, você acha normal, Carlos Alberto? Nós estamos aqui mais de 40 minutos conversando, não entrou um cliente na minha loja. É normal? Não é. A pessoa quer colocar para girar, a pessoa quer colocar vender, a pessoa quer cobrar, a pessoa tem que receber, a pessoa tem que pagar. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos fazer com que Itapaci não faça
como está acontecendo agora, uma cidade de passagem. O cara vem, entra lá no setor sul, na entrada sul, sai no norte, vai para Santa Terezinha, vai para Pilar, vai para Guarinos, não para em Itapaci, não tem atração nenhuma, não tem nada. Tem que fazer alguma coisa. Isso aí eu sempre defendi e vou continuar defendendo. Agora são 11 horas e 26 minutos. Vamos aqui um break rapidinho e eu já volto trazendo mais informações para você aqui através da TVC Brasil de Notícia, né? Para você que está ligado, seja sempre bem-vindo. É um prazer ter você com a gente aqui. Lembrando que você vai concorrer aí a brindes amanhã, sexta-feira, no nosso jornal aqui, tá certo? E a gente volta já já aqui. Primos Restaurante, servindo almoço e janta, com entrega de marmitex em toda a cidade. Aberto diariamente, de segunda a domingo. Venha almoçar conosco. Self-service variado. Carne assada todos os dias. Ambiente familiar. Restaurante Primos, em frente à Praça La Viola, no centro de Itapaci. Telefones para contato 62 3361 1241 98404 6089 e 99613 5643. Restaurante Primos. A direção é de Iron Soldado. Viana Assessoria Contábil. A distância nos aproxima. Quer abrir sua empresa, declarar seu imposto de renda, fazer averbação de imóveis, consultar dívida da Receita Federal, alterar ou encerrar seu CNPJ ou simplesmente ter um contador para cuidar de tudo para você? Viana Assessoria Contábil. Faz tudo isso profissionais qualificados, organizados e parceiros. Venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na Avenida Floresta, anexo ao Posto Aranha, entrada sul da cidade, em Itapaci, Goiás. Chame no WhatsApp 629-8493-4115 ou pelo site www.tago.one/Viana Assessoria Contábil. Viana Assessoria Contábil. Precisando de materiais de construção para construir ou reformar sua casa? Vá agora mesmo na Construvale em Itapaci. Rua Domiciano Peixoto, número 22, Centro. Telefone de contato 62 3361 1379. Materiais para sua obra do básico ao acabamento com os melhores preços do mercado. Fale com um dos vendedores ou com o compadre Cleiton. Construvale, há mais de 30 anos construindo sonhos. Rua Domiciano Peixoto, número 22, Centro. Telefone de contato 62 3361 1379. Você que mora na zona rural e precisa de uma internet de qualidade para navegar, agilizar seus contatos e seus negócios, temos uma dica para você. Junto Internet Rural, uma empresa que veio para ficar. Junto Internet Rural, qualidade, profissionalismo e rapidez, levando até você a tecnologia em internet. Profissionais qualificados para lhe atender de acordo à sua vontade. Ligue e peça uma consultoria. Junto Internet 62 99900 9562, atendendo Itapaci e região. Muito bem, já estamos de volta aqui pela TVC Brasil de Notícia, você acompanhando aí o nosso jornalismo, você acompanha aí o Jornal das 11 na comunicação de Carlos Alberto, pelo site também de TVC Brasil de Notícia, né? www.tvc Brasil de Notícia. Eu quero até aqui salientar, né? Nós tivemos aí nos últimos meses, né, diversos acessos em nosso canal, muito importante para a gente. Nós que estamos aí, né, trazendo a notícia de todo o estado, de todo o país, né? Nós temos notícia de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Pará, Paraná, né? Curitiba, né? Amapá, todo lugar. E você pode ter essas informações através do nosso site www.tvcbrasil.com.br.
Mais informações para você chegando aqui, olha, a PRF, né? A Polícia Rodoviária Federal prende motorista com 1,5 mil comprimidos de epitamina em Anápolis. Isso aconteceu ontem, né? Um motorista de 38 anos foi preso na BR-060 em Anápolis, com 1.500 comprimidos de epitamina, comumente conhecido como ribites. O flagrante foi registrado na terça-feira, dia 15, pela Polícia Rodoviária Federal. Esses comprimidos são frequentemente utilizados para inibir o sono e que aumenta o risco de acidentes. O homem, que não teve o nome divulgado, foi detido e encaminhado juntamente com a droga à central de flagrantes em Anápolis para a devida providência. Meio ambiente. O plano do Ministério Público de Goiás visa controlar e prevenção e fazer controle e prevenção de desastres ambientais, né? Nós tivemos aí nos últimos meses, agora começou a chover, deu uma amenizada, mas pensando já no futuro, né? Os impactos das mudanças climáticas tornam-se alarmantes em todo o mundo em 2024 e Goiás não ficou imune a essa realidade. O estado sofreu principalmente com incêndios florestais de grande proporção. Dados da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, e do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPER, revelam que os focos de calor em Goiás saltaram de 126 em janeiro para impressionantes 3.111 em setembro. As áreas devastadas aumentaram drasticamente, passando de 2.455 hectares destruídos em janeiro para 162.138 hectares apenas em agosto. Em setembro, Goiás registrou um aumento chocante de 868% nos focos de incêndio em comparação com o mesmo período em 2023, contabilizando 2.408 focos até o dia 12 do mês. Incêndios de grandes proporções foram registrados em importantes partes do estado, incluindo a Serra dos Pirineus, a Serra Dourada e a Chapada dos Veadeiros, e a área do Parque Altamiro de Moura, Pacheco, na Grande Goiânia. Diante desse cenário, o Ministério Público de Goiás lançou um projeto institucional para abordar os incêndios florestais e os impactos das mudanças climáticas do estado. O promotor de justiça Juliano de Barros Araújo, que atua em Goiânia em questão relacionada ao meio ambiente, urbanismo e patrimônio cultural, é o coordenador do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, o GAEMA. Enfatiza a importância da conscientização. Nossa intenção não é apenas fiscalizar, mas sim atuar em conjunto com a sociedade. Precisamos evitar que esse problema se repita no futuro, principalmente envolvendo os produtores rurais que são diretamente afetados, e é fundamental que eles se conscientizem para que possamos prevenir nossos novos incêndios nos anos seguintes, afirma aí o promotor de justiça. Nós temos, aliás, o desembargador, né? Que, aliás, é promotor de justiça. Nós temos várias iniciativas relacionadas às mudanças climáticas. Uma delas é uma ação proposta contra o estado, no qual exigimos a implementação de um plano de controle da poluição veicular e a análise da variação ambiental nos processos de licenciamento, entre outras medidas que estão buscando relatar recentemente em decorrência das queimadas que vem ocorrendo. Criamos um grupo especial focado em meio ambiente, o GAEMA. Esse grupo atua em todo o estado, apoiando e orientando os promotores de justiça. Com base nessa atuação, esclarecemos um procedimento para prevenir as queimadas, completa o promotor. Então tá aí, ó, uma ação que tem que ser feita, na verdade, né, não pode esperar acontecer, né, gente? Depois que acontece, já era, né? Aí vai acontecer e aí já aconteceu. Então tem que fazer os planos, né, de prevenção antes. Bom, e para você, já jogou na Mega Sena? Não jogou? Parece que ainda dá tempo, né? Hoje é o último dia, parece, né? Loteria Mega Sena sorteia prêmio acumulado de 35 milhões. Você já fez as suas apostas? As 6 dezenas do concurso 2786 da Mega Sena serão sorteadas a partir das 20 horas, horário de Brasília, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, número 750, em São Paulo. O sorteio terá a transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, Facebook. A lotérica
da Caixa. O prêmio está acumulado em 35 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples com 6 números marcados custa apenas R$5. Então fica aí para você que quer, né, correr atrás aí, quem sabe você não leva a melhor, né? Fazer uma pezinha também, né? Quem sabe Deus não olha para baixo e fala assim, aquele jornalista ali merece. Eu ia ajudar muita gente, com certeza, viu? Pode ter certeza que eu ia ajudar. Bom, vamos aqui a um break, já eu estou de volta trazendo mais informações para você. Você que mora na zona rural e precisa de uma internet de qualidade para navegar, agilizar seus contatos e seus negócios, temos uma dica para você. Junto Internet Rural, uma empresa que veio para ficar. Junto Internet Rural, qualidade, profissionalismo e rapidez, levando até você a tecnologia em internet. Profissionais qualificados para lhe atender de acordo à sua vontade. Ligue e peça uma consultoria. Junto Internet 62 99900 9562, atendendo Itapaci e região. Precisando de materiais de construção para construir ou reformar sua casa? Vá agora mesmo na Construvale em Itapaci. Rua Domiciano Peixoto, número 22, Centro. Telefone de contato 62 3361 1379. Materiais para sua obra do básico ao acabamento com os melhores preços do mercado. Fale com um dos vendedores ou com o compadre Cleiton. Construvale, há mais de 30 anos construindo sonhos. Rua Domiciano Peixoto, número 22, Centro. Telefone de contato 62 3361 1379. Que tal ser parceiro da TVC Brasil de Notícias? Aqui sua empresa aparece, se destaca e se torna conhecida nas redes sociais. Temos o pacote ideal para você e sua empresa. O banner de sua logo na página do site mais informativo do Vale São Patrício. Um vídeo no Jornal do Meio-Dia e sua propaganda gravada, vinculada em nossa programação diária. Faça sua consulta pelo WhatsApp 629 98 32 0635. TVC Brasil de Notícias, a primeira web rádio e TV online de Itapaci, Goiás. Feita para você. Muito bem, estamos de volta pela TVC Brasil de Notícias, 11 horas 38 minutos, 11h38, um ótimo dia para você. Quero mandar um abraço aí para o Rodrigo da Van e também para o pessoal da RS Leilões. Ontem foi dia de leilão em Itapaci, né? Agora toda terça-feira, às 7h30, ali no Parque de Exposição RS Leilões, trazendo para você aí, né, leilões de gados, de corte, também de cria, de engorda, né? Que você que gosta de mexer com o bichano aí, pode participar do leilão toda terça-feira, às 7h30, ali no Parque de Exposição Agropecuário de Itapaci. Mandar um abraço também para a galera do Buzo. Olha, Supermercado Buzo é um dos melhores supermercados para você comprar, tá? Com a sua família, você vai lá, local amplo, tem padaria, tem açougue, tem hortifruti, tem tudo isso ali no supermercado. E eu quero mandar um abraço também para a galera da Junto Internet, né? Internet é a internet rural. Nós temos também aqui na cidade o nosso amigo Neto da Informática, com a internet também em Guarinos, em Crixás, em Santa Terezinha, em Itapaci. Neto da Informática, fica ali pertinho do restaurante Primos, né? Onde também você, claro, preferindo almoçar em Itapaci, precisou de almoçar em Itapaci, restaurante Primos, em frente à Praça La Viola, tá certo? Então tá aí, quero mandar um abraço para todos vocês, obrigado aí pela parceria e pelo carinho aqui na TVC Brasil de Notícia. Vamos trazer mais informações. Olha, Brasil perdeu 792,7 bilhões com desastres naturais entre 1991 e 2023, diz pesquisa. O levantamento não considerou as enchentes que atingiu o Rio Grande do Sul neste ano, um dos maiores da história do país. Um estudo da FIENG, né, Federação
das Indústrias e Estado de Minas Gerais mostrou que o Brasil perdeu 792,7 bilhões com desastres naturais entre 1991 a 2023. O montante se refere a perdas causadas por danos materiais que somam 132 bilhões, além de prejuízos públicos e privados. A pesquisa também revela que quase a metade das ocorrências está relacionada ao fator climático, seguida por problemas no setor hidrológico, tá? E também, apesar de representar um percentual menor, os desastres hidrológicos causaram a maioria das mortes, 8 em cada 10, além de 90% dos danos materiais quando consideramos o prejuízo total. Essa categoria representa 56,5% de todas as perdas registradas. Uma informação importante, né? E aí, baseado nesse estudo, né, onde que as autoridades, no caso prefeitos, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, em conjunto deve atuar para amenizar. Nós tivemos um exemplo que aconteceu em Petrópolis, né, onde aconteceu um ano, depois de novo e de novo. Então, aonde que tem que ter esses estudos e mostrar para os gestores que tem que correr atrás para que possa, né, tá tomando providências cabíveis para que isso possa não acontecer novamente, né? Em Itapaci, nós tivemos até um alerta poucos meses atrás, inclusive o ano passado também, de enchentes, né? Chuvas devastadoras, onde teve presente a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro e a Prefeitura. Graças a Deus nada aconteceu, tivemos chuvas fortes, mas nada aconteceu na nossa região. Importante, mas temos que ficar de olho, não é mesmo? Olha, lembra deles? Correios enviam em média 8.000 telegramas por dia. Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais são os que mais enviam. Correspondência é considerada documento oficial. Em meio a tantas tecnologias de comunicação instantânea, o telegrama serviço oferecido pelos Correios ainda tem seu espaço. Importância. Dados da estatal mostram que no primeiro semestre de 2024, 1,5 milhão de telegramas foram enviados no Brasil, uma média de 8.000 correspondências por dia. Segundo a empresa, o serviço é considerado um documento oficial e por isso pode ser utilizado sem convocações de concursos, perícias médicas e cobranças judiciais. O preço do telegrama pode variar entre R$ 10,74 a R$ 15,56. Uma notícia curiosa, né? Saber que o telegrama ainda está rompendo barreiras da comunicação. Olha, Moraes ordena a extradição de 63 investigados pelo 8 de janeiro que estão foragidos na Argentina. A Polícia Federal enviou lista com o nome dos brasileiros ao ministro do STF, Moraes, e repassou determinação ao Ministério da Justiça. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a extradição de 63 brasileiros investigados pelo ato 8 de janeiro, que são foragidos na Argentina. A informação foi confirmada pelo R7. A extradição tem sido pedida pelo STF e pela Polícia Federal. Extradição é um processo legal pelo qual um país entrega uma pessoa acusada ou condenada por um crime ou outro país para ser julgada ou cumprir pena. Isso ocorre quando uma pessoa comete um crime em um país e foge para o outro. O governo do país onde o crime ocorreu pede a sua devolução. A ordem de extradição dessas 63 pessoas foi enviada por Moraes ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A determinação será analisada pelo Departamento de Recursos de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que atua na cooperação jurídica internacional em matéria penal, inclusive em assuntos relacionados à extradição.
Após isso, a ordem da extradição será repassada ao ministro das Relações Exteriores, que vai acionar as autoridades argentinas para viabilizar a extradição dos brasileiros foragidos. A gente vai acompanhar esse caso e ver se a justiça, né, a Argentina, lá essa comissão vai dar ordem para que traga os brasileiros de volta ao Brasil. E com certeza Moraes vai punir a cada um deles, né? Eu acho que essa é a intenção. Mais informações para você aqui, ó. Um fato curioso, né, gente? Aqui no Brasil acontece também. Mas lá nos Estados Unidos aconteceu. O candidato americano divulga vídeo com família que não é sua. Entenda. Derek Anderson já justificou, utilizou a esposa e filhas de um amigo. É isso mesmo. Um candidato republicano da Virgínia, dos Estados Unidos, está com o centro de sua polêmica após compartilhar um vídeo de campanha onde aparece ao lado de uma suposta família, sua esposa e 3 filhos. No entanto, a verdade por trás das cenas causou grandes controvérsias. As mulheres não são sua família. Não são sua família, mas amigas. Né? De acordo com uma denúncia feita por opositores, reportada pelo New York Times, Derek Anderson, que é solteiro e vive apenas com um cachorro, usou a esposa e filhas de um amigo para simular uma família em seu vídeo de campanha. Você vê que até lá, né, um país desenvolvido, o cara fazia uma falcatrua dessa para tentar dibrar o eleitor, rapaz. Olha para você ver. Uma última informação para você, agora 11 horas e 47 minutos. Plano de corte de gastos será levado a Lula após segundo turno, diz Tebet. Segundo a ministra, apenas uma das medidas resultará em economia de 20 bilhões por ano. Falar nisso, ele tem que economizar mesmo, que ontem ele falou aí que vai comprar uma frota de avião, né? Um avião novo para ele andar e mais aviões para os ministros. Isso vai custar, sabe quanto, gente? 1 bilhão de reais a compra desses aviões. Inclusive tem um vídeo do senador Cleitinho falando sobre esse assunto. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, informou nesta terça-feira, dia 15, que um conjunto de medidas de corte de gastos será levado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o segundo turno das eleições municipais. A informação é da Agência Brasileira de Frisa, que Tebet reuniu-se com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para definir as medidas a serem sugeridas, segundo a ministra. Apenas uma das medidas, caso seja aprovado pelo Congresso, resultará em economia de 20 bilhões de reais por ano. Ela, no entanto, não informou qual medida seria essa, de revisão de gastos seria, né? Tebet disse que quase todas as ações dependem do Congresso Nacional e que caberá ao presidente Lula escolher quais medidas. O governo enviará ao Legislativo e o Brasil já fez o dever de casa do lado da Receita. Não é possível mais resolver o problema fiscal pela Receita, declarou a ministra. A ministra também garantiu o cumprimento de metas de resultados primários e de déficit zero em 2024 e 2025 e de superávit de 0,25% do Produto Interno Bruto PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Em 2026, Tebet, no entanto, deu a entender que o plano de revisão de gastos será importante para alcançar as metas. O arcabouço fiscal está de pé e se manterá de pé. Não há nenhuma sinalização de fazer qualquer tipo de alteração. Consequentemente, é preciso que o Brasil caiba dentro do arcabouço fiscal, afirmou. O Brasil já fez o dever de casa do lado da Receita. Não é possível mais resolver o problema fiscal pela Receita, acrescentou. A revisão de gastos. Segundo a Agência Brasil, Tebet disse que o governo enviará ainda em 2024 o maior número possível de medidas de revisão de gastos com mais chances de serem aprovadas ou, pelo menos, ter as discussões iniciadas. As medidas, informou a ministra, se concentrarão em projetos de lei ordinários e complementares e em propostas de emendas à Constituição PECs.
No caso das PECs, a ministra não destacou que o governo pegue carona em alguma emenda em tramitação no governo. Embora tenha afirmação de uma das medidas resultará em economia de 20 bilhões por ano, Tati ressaltou que a equipe econômica não trabalha com uma meta de economia com as medidas a serem apresentadas, porque direitos não serão retirados. A revisão de gastos não vai tirar um direito sequer. Não estamos fechando a conta de 100 bilhões e 50 bilhões ou 80 bilhões, justificou. No fim de agosto, o ministro da Fazenda e do Planejamento apresentaram um plano para cortar 26 bilhões de gastos do orçamento de 2025. Essas ações não exigem a aprovação do Congresso e se concentram na melhoria da gestão e na redução da fraude. O plano apresenta, segundo o Tati, uma nova etapa de compromissos do governo em melhor qualidade dos gastos públicos. Bom, a gente ouve muito dizer que já foram cortadas diversas famílias do Bolsa Família, né? Já mexeram na Minha Casa Minha Vida, agora era Casa Amarela, agora voltou para ser Minha Casa Minha Vida. A gente já ouviu tanta coisa e a gente tem que aguardar para ver se vai melhorar ou se vai piorar a situação do brasileiro, não é isso? Bom, agora são 11 horas e 51 minutos, gente, quero deixar um abraço para você, obrigado pelo carinho e dizer a você, né, que nós estamos ao vivo de segunda a sexta, de 11 a meio-dia, exceto quando a gente tiver algum compromisso, mas trazendo para você aqui as informações. Para você ainda que não é o nosso colaborador, seja bem-vindo. Se você quiser colocar aqui a sua logomarca na nossa tela, seja bem-vindo. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 62998320635, tá certo? O mais, uma ótima quarta-feira, fica com Deus. Amanhã a gente volta a se falar neste mesmo horário ou a qualquer momento nas nossas redes sociais. Acompanhe o Instagram, né? Nosso Instagram é @TVC Brasil Oficial, nosso Facebook, TVC Brasil Itapaci, também o nosso YouTube e o nosso site www.tvcbrasil.com.br. É só você acessar e acompanhar. O mais, muito obrigado e uma ótima tarde para você. Que tal ser parceiro da TVC Brasil de Notícias? Aqui sua empresa aparece, se destaca e se torna conhecida nas redes sociais. Temos o pacote ideal para você e sua empresa. O banner de sua logo na página do site mais informativo do Vale São Patrício. Um vídeo no Jornal do Meio-Dia e sua propaganda gravada, vinculada em nossa programação diária. Faça sua consulta pelo WhatsApp 629-9832-0635. TVC Brasil de Notícias, a primeira web rádio e TV online de Itapaci, Goiás. Feita para você. A rádio que mais cresce em audiência. TVC Brasil de Notícias. No carro. No carro. No trabalho. No trabalho. Em casa. Em casa. Todo mundo ouve. Todo mundo ouve. TVC Brasil de Notícias.